Oi, boa noite. Conferindo o som, vendo se tá tudo certo. Acho que sim. Hoje eu vou ter uma aula aqui. Vai ser ótimo. A gente vai conversar com a Júlia sobre o perigo da história única da Chimamanda Adichie. Nunca sei muito bem como falar o nome dela. E vai ser bem legal. Oi, Memi 6208. Tá me ouvindo bem? Vou aguardar a Júlia entrar. Vamos ver aqui. Oi, Ju! Você chegou? Vamos lá. Agora vai rolar. Oi, eu cheguei. Ah, esse momento chegou, gente. Tô até nervosa. Não fica, porque eu também tô. Eu fico tensa. Ah, tá bom. Então vamos ficar plenas juntas, né? É, tudo bem, pode ser. Eu fico tensa também. Eu fico tipo, ai, será que eu vou falar besteira? Eu sempre sou essa pessoa. Você nunca fala besteira. Um beijo, Elaine! Maravilhosa! Pode colocar o filtro que você quiser. Sim, vai ser esse, porque eu não passei nenhuma make, sabe? Não passei Eu nada na passei minha tá cara. o calor um pouquinho. Coloquei esse filtro pra disfarçar, mas assim, autocrítica Chega. depois no futuro farei, mas agora eu não farei. Ô, Ju, eu fiz uma. Eu repostei, né, um post que você tem se apresentando, e aí eu recebi alguns comentários que eu achei bem interessantes, de amigos até que falaram assim: nossa, mas ela é jovem demais para ter vivido tanta coisa, para saber tanta coisa. Aí teve até uma amiga que falou: eu tô com medo de fazer alguma pergunta e pagar algum mico. Ela falou: eu me acho muito desconstruída para várias coisas, mas eu tô com medo e ficou com receio. Aí o que mais chegaram 5 perguntas, né? Tá? Foi sobre se, que eu achei bem interessante, mas a gente pode fazer uma introdução, né? Sobre o fato se uma história realmente não é única para cada pessoa que está Uhum. vivenciando aquela história ou que está ah, falando ou recebendo a informação a respeito, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, que eu vou Tá começar a bom. mandar belíssimos para todo Tá mundo bom, meu nome é Júlia entrar. Teodoro, eu tenho 19 anos, sim, eu sou muito jovem, mas acontece. É, eu sou estudante, eu trabalho com publicidade, com produção de conteúdo para internet. Eu não sou literalmente a produtora do conteúdo, tipo a influenciadora, mas eu produzo conteúdo para marcas, pessoas, enfim. Eu comecei essa minha grandíssima carreira trabalhando num instituto chamado Plano de Menina, que é um lugar que prospecta conteúdos, eventos e workshops para as meninas das comunidades carentes de todo o Brasil entenderem que sonhar também é um direito, né? E também esse foi o meu principal aprendizado lá dentro. Né? E eu conheci esse plano de menina um pouquinho antes de te conhecer, e eu fiquei toda deslumbrada, assim. Eu tinha visto acho, uma palestra da Alexandra Lohase, eu não sei como é que fala o nome dela. Ah, sei. Uhum. E fiquei, ela deu uma aula, assim, eu fiquei, meu Deus. Sim, tem Mas muita coisa por trás, né? A gente acha que é o que a gente vai falar hoje das histórias, né? Porque a gente olha e vê um instituto de empoderamento para meninas. E aí você já começa a pensar um milhão de coisas, e aí você também percebe que aquilo ali tem uma outra história, né? Outras buscas, uhum. outras vivências, enfim, tem muita coisa por trás de empoderar alguém.
Sim, sim. Até teve uma outra pergunta que chegou: quais são os seus planos? Assim, o que que você pretende fazer na desconstrução do perigo dessa história única? E Eu não aí, sei se por eu onde consigo você quer falar muito bem começar? sobre a história em si, né? Se Você você quer quiser começar por falar onde? a gente pode começar pelo tema, né? A Tá. introdução do tema. Eu acho que quando você perguntou qual tema eu queria, eu escolhi esse discurso da Chimamanda, que é um livro, né, e uma palestra que ela fez no TEDx, muito porque eu sinto que mesmo pessoas que se consideram muito desconstruídas ainda são apegadas muito a determinados estigmas, sabe? E a minha mãe, ela é uma contadora de histórias, e aí eu, como filha dela, também me considero uma contadora de histórias, e é o que a Chimamanda começa falando, que ela é uma contadora de histórias. E a gente não conhece só uma história. Acho que o perigo da história única tá sempre que a gente se depara com pessoas achando que mulheres são iguais, pessoas negras são iguais, as vivências são iguais, tudo é igual, sabe? E na verdade, esse tema não está falando sobre cada ser não ter uma história única, mas está falando sobre a nossa coletividade em si, sabe? Nossa coletividade como sociedade. Então, por mais que nós sejamos indivíduos separadinhos, fazendo as nossas coisas, nós ainda somos uma sociedade coletiva, caminhando de forma coletiva, atravessando o coronavírus de forma coletiva. Então, se a gente se apegar à história única do novo normal, a gente nunca vai evoluir como sociedade, por exemplo, né? Sim! Quando eu li o livro, mas aí eu revi o discurso dela e para ela o que não era normal são coisas que são muito normais para milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas. Então, ela entende, pelo que eu entendi, né? Ela entendia sempre aquilo como, então todo mundo tem que ser assim, isso é único para todos. E ela foi na contramão. E pelo que eu sei um pouco da história dela, ela teve uma história de conseguir ter acesso Sim. a estudo, a informação que muita gente não teve. E como que ela ia dialogar, né? E aí eu falei, gente. E aí eu tenho que tomar cuidado, assim, para eu não cair na história única. É, Porque às vezes a gente erra muito no sim, nosso discurso comum, né? sim. E, e assim, eu acho que a gente também tem que pensar assim que para mim, como uma menina negra ou para outros jovens negros, para outras meninas, o perigo da história única também tá em você replicar o que acontece ao seu redor, sabe? Então, se a história aqui da minha comunidade é essa, todo mundo trabalha e depois casa e depois morre. Então é assim que as meninas veem, tá? Eu sou obrigada a casar. Jovens negros não vem outras saídas, às vezes, a não se largar os estudos. Então, o perigo da história única não tá só quando o outro tá olhando para o que aconteceu no mundo, tá? Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, sabe? O quanto se eu me apegar a uma única história, a um único sentido de vida para mim, eu ia estar muito mais limitada e outras meninas e outros jovens iam estar cada vez mais limitadas, né? Então, é muito Sim. uma coisa que eu falei para minha mãe ontem. A gente nunca vivenciou uma geração negra com uma ascensão coletiva, assim. Então a gente não sabe qual que é o próximo capítulo dessa história. E aí é bom, porque aí a gente começa a contar essa história depois, sabe? Sim, sim. E é uma busca constante, né? Assim, ó, é uma luta o tempo todo, né? E eu fiquei pensando assim, eu até estava vendo ontem, eu falei, nossa, né? Como é que foi quando, sei lá, o Obama virou o presidente dos Estados Unidos e ele ainda é homem, né? Ainda tem um lance de que para as mulheres o caminho ainda é mais difícil. Sim. E ele é E americano ainda, né? Vamos lá. Ele ainda é sim, um norte-americano que bombardeia lugares. sim. Então, assim, para ele talvez Sim, tenha sido um sim, pouquinho mais para fácil.
para desconstruir também que não é só o cara perfeito. Exatamente. Tem muito isso, sabe? Isso daí é o perigo da história única, por exemplo, sabe? A gente se apega a uma figura. Nossa, eu juro, eu falei isso ontem pra minha mãe. A gente se apega a figuras de pessoas e pensa, isso daqui é o que representa os negros. Então, assim, é claro que eu sou muito fã da Beyoncé, mas eu não sou Beyoncé. Eu não pretendo ser a Beyoncé. E tá tudo bem, sabe? A nossa A história como Rihanna, negro não é talvez, assim. É, talvez. Mas nossa história como negro não é se tornar Beyoncé, sabe? Não é se tornar o Barack Obama. Nossa história é entender, é finalmente poder entender que somos plurais, sabe? Finalmente poder entender que cada pessoa negra pode e deve pensar de um jeito, porque a sociedade se construiu dessa forma. Todo mundo guerreando, se matando, mas também todo mundo tendo opiniões diversas para construir coisas. E aí a gente olha para as pessoas negras e pensa que não, elas têm que representar uma coisa só, uma bandeira, um movimento negro. E aí isso não é real, sabe? E nem nunca vai ser. Porque isso nunca foi real para as outras pessoas, porque tem que ser pra gente, sabe? Sim, sim. É, teve uma outra pergunta, eu não posso esquecer da pergunta que é quais são os seus planos, né? De dominar o mundo. Mas era se você. Se você se cala, se você às vezes fica quieta por se sentir cansada discutindo com as pessoas e deixa pra lá. Ah, sim, com Deixa pra lá, tá certeza. em, entre Não, com aspas. certeza. Eu acho que eu sou uma militante, mas eu sou uma militante cansada. Porque as pessoas, elas leem a gente como eternos militantes, sabe? Como se você não tivesse o direito de descansar. E se as pessoas não veem o direito de descansar, a gente tem que assumir essa posição, sabe? De não, descanso militante. É o meme que é o real, sabe? Tem dia que eu só tenho que desligar o celular e sair da vida e do mundo e ouvir coisas numa mesa de bar, numa mesa de trabalho, que você tem que falar, gente, não vou Hoje falar não. nada, eu não preciso disso, sabe? Porque são Sim. situações e situações. Se você tá conversando com uma pessoa que dá para trocar uma ideia, que dá para entender do que a pessoa tá falando, que você vai conseguir chegar pelo menos numa conversa saudável, eu até penso. Mas hoje é muito difícil eu parar para sentar e dar palestrinha, sabe? Como gostam de chamar. Porque assim, eu não sou uma Wikipédia preta, sabe? Do tipo, quando teve o rolê do Black Lives Matter, todo mundo. Ai, você pode me explicar o que tá acontecendo? Eu falei, gente, eu não. Meu arroba é Afropate, não é Google. Uhum. Então, você não deve perguntar pra mim o porquê você é racista ou o que você tem que fazer pra não ser racista, sabe? Você que lute, Mori. Bom dia. Você nunca vem falar comigo, você não troca ideia comigo, você nunca falou dessa pauta e agora, porque eu fui a única pessoa preta que já passou pela sua vida, você quer me perguntar como não ser racista? Eu acho que eu tenho o direito de falar não nessas horas, sabe? De estar simplesmente Sim. cansada porque as pessoas às vezes querem aproveitar e usar a gente como totem, sabe? Eu não sou racista, eu tenho uma amiga negra e a amiga negra sou eu. Então, não é assim que funciona. Eu até fiquei pensando assim, você falou agora, eu fiquei pensando, gente, será que a pessoa foi lá e procurou ela para saber o que ela pensa, para a pessoa postar dizendo que ela está apoiando determinado jeito, mas é um discurso subsidiado pelo seu discurso, que vem por Pois é. trás, que é uma coisa que acontece o tempo todo. Pois é. É Eu uma, é um, fiquei. uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, sabe? Que as pessoas negras, elas não. Elas estão no. Nós, né, estamos numa etapa da história que a gente tem muito a descobrir ainda antes de virar a Wakanda, sabe? Porque para mim a gente pode virar, mas a gente tem muito que viver, muito a descobrir antes de, né, ser isso que as pessoas imaginam que todos nós somos, assim, os negros mágicos, né, do filme, que assim, toda vez no filme tem a pessoa branca e o negro é o melhor amigo super simpático que todo mundo adora. Eu não sou assim. E as pessoas negras não são assim. Isso é um estereótipo também, do tipo, olha aqui que pretinho simpático. É claro, eu sou simpática, mas assim, tem gente Você que não é. precisa ser,
sabe? Então, tudo, às vezes a gente não enxerga que não é responsabilidade dessas pessoas ainda, sabe? Não é responsabilidade dessas pessoas pretas reverterem esse sistema que oprimiu elas há muito tempo. É responsabilidade delas ficar viva, porque a gente acabou de sair de um setembro amarelo com muitos dados sobre suicídio, mas ninguém falou que a maior taxa de suicídio é entre homens negros. Não sabia. Então, assim, tipo, e aí? A gente ainda precisa ficar vivo antes de querer de você querer que a gente salve o mundo, sabe? Sim, sim. E eu, quando eu falei assim, eu falei, eu tenho receio, né? Tipo, como é que a gente vai conversar, né? Porque eu também tô aqui o tempo todo me desconstruindo, né? E eu fico pensando, tá, como é que a gente ajuda? E você me deu uma resposta agora que eu achei interessante, tipo, você que lute, gata, entendeu? Eu tô aqui tentando viver, só que quando a gente. Se eu tento fazer alguma coisa, como que fica esse lance do, tá bom, estamos juntos, vamos lutar juntos aqui, sem parecer que, eu estou pegando o lugar de alguém e falando por alguém também. A Porque às vezes gente. eu acho que a nossa Aham, postura é meio silenciosa, tem que ser silenciosa sim. para não interferir. O que a gente não pode confundir é esse lugar de, tipo assim, eu não vou falar para tomar o lugar de falar dessa pessoa, de me isentar, sabe? Uhum, É, eu tendo a acreditar que. É claro que, assim, em coletivos negros, em movimentos negros, se as pessoas não querem dar abertura para pessoas brancas falarem, elas estão no direito delas. Mas eu tendo a acreditar que você não tem nada a perder, sabe? Se você perguntar. Existe esse lugar de privilégio onde, se você erra, você não é a pessoa mais julgada do mundo, sabe? sim. Então, você tá no direito de errar ainda. E se você vier conversar comigo um dia e falar uma coisa e eu falar não é assim, você tá no seu direito de errar ainda. E tudo bem, sabe? Eu acho que a nossa sociedade foi construída em cima de pessoas brancas errando e sendo perdoadas, e pessoas negras errando e sendo crucificadas. Então, a Uhum. gente pensa que esse lugar de privilégio ele pode permitir com que você fale e você erre. E não se confunda com o lugar de, eu não vou adentrar esse lugar de fala. Até porque o lugar de fala está adentrado há muito tempo. Não tem representatividade negra nos lugares. Então, esse lugar de fala, ele é, sim, um movimento muito necessário. Do tipo assim, se é para falar de racismo, a gente vai por uma pessoa negra. Mas também é necessário que a pessoa branca ela não se isente nesses momentos também. Porque, e entende? Tipo assim, a gente não pode confundir esses dois Claro. lados. É uma bem pequena, mas é muito importante quando o assunto é quem se manifesta ou não em momentos necessários, sabe? Porque postar uma foto preta no dia lá do blackout não significa que você tá invadindo o lugar de fala de alguém. Mas também. Ju, olha aí o Zuckerberg querendo que a gente não converse mais. Será que caiu? Eu acho que caiu, né? O Instagram não vai derrubar nosso papo. Ela saiu, gente. Vamos ver. Acho que caiu, daqui a pouco ela volta. Mas eu vou falar que o Instagram não vai derrubar o nosso papo só porque a gente está criticando o Instagram em si. E todo fato. Aqui, deixa eu ver se ela aparece. A Nanda. Oi, Nanda. Vamos ver se ela volta aqui direitinho. Preciso fazer várias anotações, né? Da fala da Júlia. Várias anotações. Eu tô aqui. Segura aí. O Fê que tá aqui acompanhando. A Fê também. Oi, Fê! Você vai gostar, Fê. A Elaine. Estão bem? Vou esperar a Júlia voltar. Ver se ela aparece. Pra gente poder continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aqui só fazendo anotações. Voltamos. Oi, Elaine, maravilhosa! A Jaque. O Instagram me silenciou.
Então, gente, o Instagram te cancelou? Como O assim? Instagram silenciou uma mulher negra. Não. Como assim o Instagram falou? O Instagram fala assim, ó, ah, não pode postar. Pera aí que vocês vão ver então. Me silenciou na hora que eu falei que não era pra postar as coisas. E eu ia falar sobre a cultura do cancelamento. Pronto, Júlia, você já foi cancelada. Eu já fui cancelada. Tá vendo? Eu fui cancelada. Nossa, eu já fui cancelada muitas vezes também, mas não tem problema. Mas aí, continuando, sobre aquela questão assim, do movimento de todo mundo ir lá e postar e falar eu apoio. E aí, como é que fica isso no dia a dia, né? Porque no Instagram Exato, repercute, eu acho mas assim. como que a É, gente é aquele faz, né? clichê, Como sabe? faz? Do vidas negras continuam importando mesmo quando seu feed não tá focado só nisso. Porque a Uhum, gente viu aquela semana, aquelas notícias, um movimento que veio baseado dos Estados Unidos, que não representa a nossa realidade. não. Então, a gente também pensar assim o quanto, né, as pessoas assim, ditas desconstruídas gostam de falar, reclamar dos Estados Unidos, mas o movimento veio, elas só falaram quando veio de lá. Tipo, já tava rolando isso aqui há muito tempo, sabe? Então, o cabe a pesquisa aí, gente, sério, pesquisar essa história do movimento negro dos Estados Unidos e do Brasil, observar a diferença, o que que acontece, as diferenças e as similaridades também, né? Para poder Uhum, entender o porquê a gente se manifestou tanto quando aconteceu uma coisa lá e a gente não se manifestou quando aconteceu as coisas aqui. sim. As mesmas pessoas, né? As mesmas pessoas Exato. se manifestam lá e não se manifestam aqui. Eu li um livro da Angela Davis, agora eu não lembro qual que era, acho que era Mulheres, Cultura e Política, se eu não me engano, Uhum. que ela vai para cima sobre a questão do feminismo o tempo todo, só que em uma hora ela acaba com as mulheres brancas feministas. Tipo, ainda estão numa situação de muito privilégio, silenciando mulheres negras em relação ao feminismo. Eu li quietinha, né? Eu não fiz nem cara de... E aí eu queria, né, falar com ela assim, como é que faz? Essa é a grande dúvida assim que eu tenho e que foi o que a minha amiga comentou até, que ela falou assim, como é que a gente faz? Porque eu tinha pensado naquela semana de te chamar para conversar. Falar, Júlia, vamos aproveitar essa onda e vamos conversar. E aí eu fiz um medo, uma autocrítica do tipo, vai parecer que eu tô pegando embalo das coisas e tá tirando Super. onda e aproveitando a situação, né? E eu falei, não, vou dar um tempinho, porque eu já tinha muito interesse em conversar com você para saber sobre tudo e entender como que a gente segue o baile, né? Mas eu vou ver se alguém tem alguma Eu coisa para acho perguntar. que tá, vê também, e eu vou falando. Eu acho que o que a Angela Davis fala é muito. Ela é uma mulher feminista também, mas eu acredito no feminismo interseccional. Eu acho que a gente não pode achar que existe só uma coisa a ser feita para ajustar toda a questão da mulher, até porque existem mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres bolivianas, por exemplo, no Brasil, que trabalham análogos à escravidão. Então, às vezes a gente parte de um ponto que, tá, vamos fazer isso para resolver o problema das mulheres, mas a gente não enxerga todas elas, né? Então, é muito importante a gente partir de um feminismo de ação, sabe? Não estou dizendo que eu não acredito no em Simone de Beauvoir, sabe? Não é isso. Mas a gente Sim. precisa falar sobre como esse feminismo se manifesta e nasce dentro de cada lugar. Até porque o feminismo fala, ele nasceu lá na Europa, tal, tal, tal. Mas as mulheres negras em África, lá nos ideais de Maat, no antigo Kemet, elas tinham ideais extremamente feministas. De respeito à natureza, de respeito a elas mesmas, de troca. Se aquilo não é feminismo, eu não sei o que é. Então, em que momento a gente vai usando essa história única para contar os caminhos, sabe? Em que momento a gente começa a acreditar
que as coisas saíram só da parte de cima do globo e só dos livros da escola, do jeito que eles estão feitos hoje. E aí é isso, assim, eu acho que a gente ajuda essa sociedade a crescer a partir do momento que a gente entende isso, sabe? Onde a gente entende que a gente pode estar errado todos os dias, mas que a pessoa que vive aquela realidade, ela vai estar mais certa do que a gente. Sim, sim. O fato é esse, sabe? Sim, sim. E quais são os seus planos, Ju? Assim, o que você pensa que. Se a gente pensar num plano ideal, né? Olha, no mundo ideal, sem ser a No meu Beyoncé mundo ideal. ou a No mundo ideal, Rihanna, sem né? saber ser. Exato. É isso, assim, tipo, é o principal coisa, eu acho, que a gente pode levar dessa reflexão de hoje é que as pessoas negras, elas são plurais, sabe? Elas são diferentes. E eu aqui não represento todas as pessoas negras. Estou falando da minha interpretação sobre o discurso de uma mulher negra, mas é a minha interpretação, que ela pode não concordar. Eu não quero ser a Beyoncé, mas um monte de gente pode querer. Eu acho que os meus planos, eles são muito ainda de me encontrar. Na verdade, eu quero me formar primeiro, né? Mas isso daí fica aí para uma próxima conversa. Mas A é gente pode conversar. muito. Demorei 10 anos para terminar a minha. Nossa, assim, a gente Foram pode 10 anos muito. de conversa, né, na vida. Eu acho que é muito partir do ponto de me entender, assim, sabe? O que que eu tô plantando no mundo? Será que eu tô orgulhando meus ancestrais, sabe? Será que eu tô sendo. É que ela fala, será que eu tô sendo o sonho mais selvagem dos meus ancestrais? Minha ancestral sonhou em um dia palestrar em Nova York como eu palestrei. Nunca, sabe? E aconteceu. Então eu espero todos os dias ser esse sonho selvagem, sabe? Ser essa história que não é a história única, que é a história diferente. E eu acho que eu tô conseguindo. Ai, tô arrepiada. Eu vou chorar, gente. Não, não chora, não chora, não chora. Não chora, não Alguém chora escreveu aqui, ó, por não. favor, se formar, né? Assim. A minha mãe, sim, por favor, se formar. Mãe, eu vou. Tá, eu prometo. Ah, Mas eu ela tô fazendo vai. outras muitas coisas. Mas hoje, quando você pensa na sua militância, eu vejo que ela é colocada de uma maneira, às vezes, muito sutil no Eu vou dia a andar, dia. tá? Eu vou sentar do lado da Claro, tomada. claro, fica à vontade. Porque meu A celular vai salinha acabar é a bateria. sua, gata. Porque minha bateria vai acabar e eu nunca carrego o celular, só pra você saber, fato sobre mim. Eu não carrego o celular, porque é isso, tenho mais o que fazer, assim, eu fico mexendo nele eternamente e não carrego. Pode repetir, por favor, a pergunta? Não, eu ia. Gente, eu esqueci o que eu ia Você estava perguntar. falando da minha militância. Ah, da sua militância, que eu vejo ela muito no dia a dia, de uma maneira bem, às vezes até sutil. Tipo, vou Sim. colocar uma frase aqui, cada um, quem pegar, pegou, quem não pegar, próximo, vamos lá, né? As críticas aos movimentos, alguma coisa, porque eu também acho que a gente erra, né? Assim, a gente erra o tempo todo, né? Não significa que a gente tentar melhorar, a gente não vai errar em relação aos movimentos e o que você falou da gente tentar fazer diferente na história o tempo todo. É difícil não entrar na questão política, É né? difícil. Né? Não tem A gente tem que problema. aprender até do lado que a gente está, né? Que houveram alguns erros aí, a gente tem que fazer diferente Sim. agora. A Mas gente precisa falar disso mesmo. É muito necessário a gente falar sobre políticas pautadas no extermínio da população negra, no extermínio de jovens negros, políticas sem representatividade que odeiam homens, ó, que odeiam mulheres negras, que odeiam jovens, que odeiam LGBTs, que odeiam travestis, odeiam transexuais que ficam nas ruas. Então, é uma política pautada num ódio sobre vários corpos. E aí, tudo que existe de política é para odiar esses corpos. Então, a gente fala de
do guia alimentar, por exemplo, que foi um papo em alta semana passada. Você acha que aquele guia alimentar que classifica os ultraprocessados, se ele não existir, ele prejudica quais pessoas? Quais pessoas que vão no mercado e encontram salsicha e hambúrguer todos os dias e os bairros mais cercados por McDonald's e ragazos e Habib's? Então, esse é um pontinho que a gente pegou semana passada, que já dá para entender que, independentemente da política que seja, ela tá pautada em cima de situações destrutivas para pessoas que nós sabemos quem são, sabe? Sim, sim, sim. É. Eu até teve um tempo atrás que eu acho que teve alguma coisa que aconteceu, acho que há uns 3 anos, sobre a questão da carne. Eu nem lembro o que, que era. Foi algum rolo que teve aí na República do Brasil sobre, sobre, sobre carne, tava maior discussão sobre isso, sobre o exagero de consumir carne e tal. E aí eu lembro que eu escrevi um post falando que eu sou vegetariana, né? Óbvio que no meu mundo eu queria que todo mundo não comesse carne, mas as pessoas não vão deixar de comer carne. Mas como é que eu vou criticar, de repente, uma mãe que ela tem, sei lá, R$ 10, ela vai comprar um pacote de salsicha que vai conseguir alimentar os filhos dela naquele momento. Sim. Tipo, o mundo tem que sair dessa questão do processado, da vida saudável e tal. Eu falei, tá, mas e aí, né? Qual é a solução que a gente tem? A gente não tem uma solução. Mesmo porque eu acho que não tem uma Exato. solução imediata. A gente tem um processo de transição para tudo. A gente não consegue sair nem de onde a gente está agora, né? Exato. Isso que você falou da carne, por exemplo, é aquilo também de que as pessoas antigas, elas não comiam carne todos os dias e enxergavam a carne também como um artigo de luxo. Então, a gente também não consegue falar para essas pessoas que passaram por várias necessidades que o que ela sonhou a vida inteira, que era ter carne para a família toda, está acontecendo agora e não pode mais. Não Uhum. pode. E assim, eu também não como carne, estou tentando reduzir o máximo. E, e esse ponto da carne é muito, muito interessante de ser analisado, sabe? Porque, por exemplo, Júlia, parei de tirar os pelos do meu corpo há mais ou menos uns 2 anos, sabe? E foi um desafio estético que eu fiz pra mim. Hoje eu me sinto muito confortável com isso, muito confortável com o meu corpo. Mas em que lugar e falando um pouco disso que você falou, sobre as críticas ao próprio movimento, sabe? Em que lugar eu, como uma feminista que não tira os pelos do próprio corpo, pode cobrar de outras mulheres negras que são bombardeadas de apelos estéticos a vida toda, que não são representadas em nada que significa beleza, cobrar que elas quebrem, façam uma quebra com esses padrões, sabe? É claro que a gente Uhum. está nesse movimento de vamos desconstruir, vamos parar de acreditar nos padrões, mas que lugar eu, como mulher negra, ocupo dentro desse espaço de mulheres negras, criticando essas mulheres por seguirem padrões de beleza, que eu acho, e que é assim, a minha opinião, né? Eu acho que é um padrão de beleza. Sim, sim. E às vezes elas não percebem que estão seguindo um padrão em si. É, Algumas E não tem percebem, problema, outras. sabe? Porque nunca foi um padrão para elas, na verdade, sabe? É isso que eu ia falar. Não Assim, eu era. acho que não tem problema de você querer isso ou você querer aquilo. Talvez seja o lance da consciência, né? Sei, estou fazendo uma escolha, Sim, exato. Uhum. mas Acho que também às para vezes. mim parte desse ponto. Sim, mas às vezes a pessoa é, não tem consciência. Você sabe que teve uma amiga ontem, eu conversei com ela e ela ficou careca, assim. Raspou a cabeça, assim, falou, tô livre, assim, belíssima. E ela atende um público classe A, é, ela trabalha em banco, e aí ela falou que atendeu uma mulher que ficava assim, olhando, assim, sabe? Pra ela. E a mulher ainda falou assim: eu achei que você era loira. Não sei, ela não sabe de onde a mulher tirou isso. Eu achei que você era loira, né? E ela falou: eu tô careca, né? E ela falou: deve ter sido. Ela brincou, falou: deve ter sido pela minha blusa amarela, na minha foto, deve ter dado essa impressão, entendeu?
Mas, e assim, uma mulher que estava ali completamente, eu falo, completamente padrão. Sim. Que, eu ainda brinquei, eu falei, é a mulher que de repente, mas aí eu tô julgando, né? Tô no lugar de julgamento, mas tudo bem, eu tô. Não, É não, mas é a isso. mulher que É não vou isso, a na gente. padaria hoje porque eu tô desarrumada, né? Aham. E ela A tendo gente não tá refém. salvo, sabe? De julgar. Nós somos uma sociedade muito péssima ainda. A gente não tá salvo de fazer julgamentos, de cair no ego. Aqui, ó, falando que nem um terreiro, de cair no ego mesmo. A gente não tá salvo de nada disso e não tem problema, sabe? O problema é a gente não querer evoluir, a gente não querer crescer, a gente não querer ouvir, principalmente. E entender entender que o espaço que cada um ocupa na nossa sociedade representa o todo, sabe? Uhum. Que as suas atitudes, elas representam o todo, querendo ou não. E não importa que você se ache o indivíduo mais perfeito do mundo, ela ainda vai representar o todo, e se o todo tá cagado, a gente ainda tem que trabalhar, sabe? Sim. O que você faz por você, Ju? Assim, o tempo todo para você evoluir ou você se sentir Olha, melhor? o que eu faço por mim, eu trabalho muito, né? Sabe, com os capricornianos. Eu O trabalho ascendente em me deu leão. dinheiro, gente. É Capricórnio com Mundo ascendente em leão. capitalista, né? Olha o que eu sou. Aham. Eu sou um enviado para ser capitalista que virou comunista. Entendeu? Eles erraram as contas lá em cima, mas tudo bem. É, eu acho que o que eu faço por mim para evoluir é sempre pensar que o que a gente falou lá no começo, sabe? De que sonhar e acreditar e prospectar as coisas ainda é meu direito. Tipo, ter esperança nas coisas não é uma fuga da realidade. Porque às vezes a gente pode até cair nessas, né? Do tipo, tem tanto problema, tem tanta coisa errada, e você vai falar sobre acreditar, sobre conseguir, sobre ser líder. Quando na verdade, quando você tá falando isso, você tá sendo, tipo, preconceituoso mesmo, sabe? Porque as pessoas que vivem realidades ditas problemáticas, elas têm o sonho e a prospecção de um futuro como um direito. Então, todo dia que eu paro, é claro que eu sou esperançosa, viajada, espiritualizada, falo com as minhas cartas, mas tem dia que não dá. E nesse dia que não dá, eu penso, não, é o meu direito continuar acreditando e ficar viva. Porque Uhum. se eu não me agarrar a isso, ninguém vai se agarrar por mim, sabe? Só minha mãe. Que é uma agarração muito boa, né? Assim, um abraço bom, né? Sim, com É, certeza. e tem essa questão de já existem vários preconceitos fora por si só, né? De tudo, né? Se fala sobre religião, já tem gente que vai olhar torto. Eu optei por não tirar mais coisas do meu corpo, tem gente que vai olhar torto. Eu sou bissexual, tem gente que vai olhar torto. E aí vai, né? O tempo todo, todo dia é Eu brinco lidar com. isso, eu tô rindo porque chega a ser engraçado, sabe? Porque eu falo pra minha mãe, mãe, a gente tinha que vir preta, a gente tinha que vir periférica, eu tinha que vir LGBT, macumbeira, que mais que falta nessa lista, sabe? É rir pra não chorar, mas é rir com aquele direito de esperança, Meio sabe? corintiana, Ju, ou não? Com certeza, né? Então pronto, ó, já assinou o atestado aqui. Exato. A gente assina um atestado de tipo, se eu não ficar firme, se eu, se eu não acreditar em mim, ninguém acredita. Então, é muito, sei lá, o que eu posso deixar como um conselho é que as pessoas pretas façam o quê? Terapia e skincare e as pessoas brancas estudem, sabe? Porque a gente tem que ainda se cuidar muito antes de querer discutir sobre outras coisas, sabe? Eu acho que para eu falar hoje, eu conseguir sentar aqui e dar risada com você sobre essas questões, é muito trabalho de toda a terapia que eu já fiz nessa vida.
E muito É, trabalho de tudo que eu já caminhei e conquistei, sabe? Porque simplesmente as pessoas não conseguem falar sobre essas questões, é muito complicado, é muito difícil. hoje eu estava conversando com dois amigos que eu sei que eles estão aqui, até, que saúde mental é tudo, assim, né? Tudo. Para conduzir a gente. Saúde, né? Sem Sim. saúde a gente não consegue as outras coisas, mas, gente, Sim. é tudo. E a gente está com a E, cabeça muito lascada, né? Todo nossa, mundo. demais. Todo mundo. E eu acho que assim como a alimentação, a gente também tem que falar sobre a saúde mental, sabe? Da população preta como um fator ainda muito negado, sabe? Sobre medicinas alternativas que são negadas, por exemplo, mas principalmente sobre essa coisa de quando você é preto, você é muito forte, sabe? Quando você é um homem negro, você é a fortaleza, você é a base, você não cai, você não quebra. Então, por que que você vai cuidar da sua saúde mental? E a gente sabe que doenças como pressão alta são mais recorrentes em pessoas negras. Então, por que que a gente não cuida da nossa saúde física e da nossa saúde mental? Por que que a gente acha que nós ainda vivemos naquela, como eu posso dizer isso assim? Nós não somos mais os nossos ancestrais, é aquilo que eu falei. E a gente tem o direito de se cuidar, mas muitas vezes a gente acha de que porque os nossos antepassados sofreram tanto, a gente não tem o direito de baixar a guarda, sabe? De sofrer, né? De De sentir. sofrer. Exato, a gente não tem o direito, porque os nossos não sentiram. Os nossos só trabalharam para trazer a gente até aqui, só lutaram, só apanharam. Então, por que que a gente vai sentir? Por que que a gente vai sofrer? Por que que a gente vai vir aqui falar sobre as coisas? E Silêncio, né, Ju? exato. É, desculpa, te interrompendo. Essa que você falou, eu lembrei, nossa, eu também Imagina. ficar tão atrás, assim, veio coisas assim na cabeça que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, acho que quantos não sofreram em silêncio, né? Exato. Eu acho que muitos todos os dias, sabe? Muitos todos os dias sofrem, têm medo de. Por exemplo, vou falar de mim, né? Eu nem sei, eu vou me formar, amanhã eu prometo, mas eu nem sei que faculdade eu quero fazer ainda. E o que me mata todo dia é ter essa sensação de que eu não sei o que eu quero fazer, sendo que para mim as oportunidades são poucas, para os meus ancestrais eles nem tiveram. Então, como eu me coloco no lugar da pessoa que não sabe o que fazer? Eu tenho que saber. E isso é uma coisa muito pesada para alguém que tem 19 anos. Eu sei que todas as minhas amigas sentem assim também, sabe? Sim, Então, é uma coisa muito pesada e um caminho muito longo para a gente poder se resolver. É o que a gente estava falando lá no começo. Nós, pessoas pretas, ainda temos que nos resolver com isso, com esse medo, antes de falar sobre, tá bom, agora vamos salvar o mundo. Porque eu acredito que é a gente que vai salvar o mundo, mas ainda temos que fazer muitas coisas antes. sim. É, bom, eu acho eu acredito que você vai se formar sendo capricorniana, assim, raiz, ó, vai se formar, vai Não, fazer uma pós, fazer mestrado, insistentemente. vai fazer mesmo, né? Mas eu também acredito que às vezes a gente tem que ter o nosso tempo, e eu também posso Sim. falar por mim, que é uma experiência pessoal, mas não posso falar pelas outras pessoas. Ter terminado a faculdade mais velha fez toda a diferença na minha vida. Assim, de ter trabalhado antes com público, com pessoas, Uhum. me ajudou bastante. Eu espero que a sua mãe não esteja ouvindo essa parte que eu tô falando. Ela ainda te amo, tá? Júlia? Não briga comigo. Tchau! Aquelas. Mas. É... Olha, que até vermelha, gente, de vergonha. Mas eu acho que agora você tá assim, eu vejo você é uma inspiração em muitas coisas Obrigada. que eu não tive assim, com 19 anos. Tudo bem, outra época também, outra vivência, né? Outra família, outro tudo. Não tem nem como comparar nada. E eu não quero colocar dessa forma.
Mas tem às vezes assim que eu me sinto cansada, sabe? E eu nem sou tão Com certeza. militante cansada. E aí eu vejo lá você, e pode ser que você esteja postando um dia cansada também. E aí eu olho e falo, não, gente, dá mais. Vamos lá, vamos embora, Tá. né? Talvez seja o ninguém solta a mão de ninguém, de alguma maneira, Na né? prática, né? Talvez seja Na na prática, prática. o ninguém solta a mão de ninguém. Sim, total. Pode É falar, quer falar? isso. Não, eu só Não, eu ia quero perguntar falar que se essa inspiração, né? essa tour de eu fazer muitas coisas com 19 anos, ela é uma tour assim também muito problemática. Eu não vou entrar nesse ponto porque eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. Tenho muito orgulho de poder falar que eu já inspirei muitas meninas e muitas mulheres a fazerem coisas. E eu já tive muita vergonha, mas hoje eu não tenho mais, sabe? De saber que eu posso ser sim uma inspiração, porque eu respeito a minha história, sabe? É muito esse processo que eu passei, principalmente esse ano, né? Coronavírus aí, me levou a muitas reflexões, a respeitar mesmo meu caminho. Meu pai também, porque ele sempre fala isso quando eu chorei, todas as vezes que eu quis pedir demissão. No final eu pedi. Mas é respeitar a minha história e ver o que eu mereço, os meus caminhos, tudo como tem que ser para mim e tudo o que eu faço também como uma forma de puxar as outras pessoas, sabe? Eu acho que eu nem ia falar isso, mas eu vou falar, porque no começo você falou assim, às vezes eu acho que você é uma pessoa militante muito, às vezes até, como você falou, que às vezes não demonstra tanto, uma coisa assim, né? E é É, verdade, de forma sutil, né? eu não, não forma sutil, eu não demonstro tanto, mas uma vez eu briguei com a minha namorada porque ela falou assim: você não acha que a sua militância é meio tranquila? E aí eu falei pra ela: você nunca mais fala isso pra mim. Porque ninguém. E eu não posso nem falar sobre isso, porque é o meu plano na minha cabeça de fazer com que as meninas negras e os jovens negros e tudo se resolva. Tipo assim, eu juro pra vocês, esse plano tá na minha cabeça, mas eu não revelo ele pra ninguém. E eu falei pra ela aquele dia, você nunca mais fala isso pra mim. Porque o que eu faço todos os dias é com o objetivo final. Eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, não fala. Eu falei assim pra ela, não fala mais isso, nunca mais, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei quem eu tô puxando, eu sei com quem eu tô me aliando, e eu sei as vidas que estão. Não tô falando que eu sou Jesus que transforma vidas, mas tô falando as pessoas que estão. Apesar de você nascer no mesmo dia que ele, Apesar né? de ter nascido no mesmo dia que ele e ser justo e paciente como ele foi, eu acredito que o meu plano tá dando certo. Olha, não sei qual é o seu plano, mas pelo que eu vejo aí, tá indo, né? Tá É, fluindo. ninguém vai descobrir. Eu acho que só vão descobrir o dia que. Não sei, Com acho que. 36 anos. É, o dia que eu resolver me aposentar da militância, eu conto pra vocês qual era esse plano. E aí eu tenho certeza que vocês vão ver que ele deu certo. Ô, Ju, quem te inspira, assim, em tudo, assim, de vida, da militância, não sei, assim, tudo. Minha família me inspira muito todos os dias. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Eles são as pessoas mais legais do planeta Terra, assim. Ninguém é mais legal do que eles, sério. Eles são muito incríveis. Mas eu Eles espero são. que eles não estejam vendo isso, porque eu não gosto de dar biscoito pra eles. Mas Vai eles ficar são os mais gravada. A menos incríveis que eu do soubesse mundo. queira. Mas, assim, de personalidades, eu acho que minha maior inspiração, assim, que eu chorei quando eu vi a Angela Davis no Ibirapuera, mesmo que foi a 1 milhão Eu não de metros de sabia. Eu distância. Eu e a minha namorada, que a gente nem era namorada, foi o nosso segundo encontro, foi ver a Angela Davis. Acho que já era pra dar certo. E aí a gente foi ver a Angela Davis e eu chorei mesmo, porque ela é uma mulher muito foda e ela representa tudo que eu acredito mesmo. Mas os meus amigos me inspiram demais, assim. Os meus amigos que estão no corre do dia a dia deles, com os planos na cabeça deles, assim como eu tenho os meus, sabe? De dominação, assim. Então, todas as minhas amigas, assim, todas as minhas amigas negras que eu conquistei
depois de anos só tendo amigos brancos, tudo bem, eles são ótimos, mas me aproximar dos meus amigos negros foi incrível. E eu acho que, não sei, para seguir aí, tem do Plano de Menina, a Viviane Duarte, para vocês seguirem. Tem a Samantha Almeida, que é uma mulher incrível do meu meio da comunicação. Ela é uma mulher incrível, muito inspiradora para mim. Enfim, eu não sou a pessoa que fica falando das grandes personalidades, sabe? Porque eu acho que é o que eu falo assim, ó. Igual o Karl Marx fala. Porque eu sou marxista, né? Vocês que lutem, assim, podem me cancelar, porque todo mundo me cancela por isso. Eu não vou cancelar, porque Mas, eu tô tentando mas entender o caminho. a prática é o critério da realidade, sabe? Então eu me inspiro muito em pessoas que já passaram por esse planeta, que já existiram, né? Então, Angela Davis ainda tá aí, mas eu tenho uma amiga que sempre pergunta, Martin Luther King ou Malcolm X? E Malcolm X, assim, todos os grandes nomes. Mas eu acho que quem vive hoje a nossa prática da nossa realidade, vive, combate ela todos os dias, me inspira muito mais, sabe? Quem tá Sim, aqui no dia a dia, no embate, vendo de frente o Brasil do Bolsonaro, é quem mais me inspira. sim, sim. Ai, nossa, Joa, passou, né? A hora praticamente. Não, eu queria saber mais, assim, por mim eu ficava ouvindo mais depois, né? A É... gente tem muitos anos aí de existência para conversar. Não, em muitas plataformas, né? Porque até sei lá quando vão surgir outras. Ah, sim, com certeza. Com A gente vai certeza. falar assim, lembro naquela época que tinha live no Instagram, muito tempo atrás. E a gente ficou falando sobre aquele assunto que hoje nem é mais relevante. Lembro. É, imagina, né? Ô, Sim, eu Ju, lembro. mas eu, pra gente finalizar, o que que você tem a dizer ou dar dica pra gente como eu, né? Além do estuda e lute aí você, que eu tô aqui, né, seguindo o meu caminho também, porque eu acho que foi o que deu uma, como é que fala, uma intimidada, assim, pelo que eu vi, que eu tinha visto nos inbox da Eu vida. acho que eu acho que o primeiro passo é saber que não é uma questão de intimidação, sabe? Eu não sou a pessoa mais sábia do mundo e espero não ser, porque vai ser muito responsabilidade espiritual. Amor, você nasceu Mas, no mesmo dia que Jesus, já era, acabou. ai, droga. Mas assim, eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, eu também tô sempre aprendendo, tô sempre crescendo. E eu acho que. Minha mãe gritando com o cachorro. Independente de qualquer coisa, pessoas brancas que se posicionam como antirracistas devem sempre ouvir, sabe? Sempre, sempre, sempre ouvir. E nunca cometer gafes como. Eu não sei se você. Eu não vou citar nomes, mas uma certa historiadora, socióloga muito respeitada que fez uma crítica gigante a Beyoncé. Então, não vou citar nomes porque né, não é necessário, mas assim, não pode fazer isso. Porque a Beyoncé representa uma geração inteira que. Uma geração inteira, né? Um grupo de pessoas que acredita que pessoas negras merecem ter autoestima, merecem ter joias, merecem viver uma excelência. E eu não sou essa pessoa, olha pra mim. Mas eu chorei assistindo o filme da Beyoncé, sabe? Porque o que ela representa ali, o que ela passa, é o que é negado para as pessoas. Então, é não fazer esse tipo de coisa, é não fazer como. Outro exemplo, o MC da tweetou que eram para as pessoas negras não irem aos protestos, porque nas comunidades eram os lugares onde as pessoas estavam mais morrendo. E uma certa pessoa de um certo partido de esquerda Eu vi. também falou: ai, por que você não lê um livro? Era Rosa Luxemburgo, né? Tipo assim, eu acho Não, que não não sei, lembro. uma outra moça assim, que. Eu não sei, mas eu já li aquele livro que ela mandou.
o Emicida lê, e eu também acho que as pessoas negras não tinham que ir no protesto. Então não é porque ele lê ou não, ele leu ou não leu, é porque ele vive essa realidade. Meu, Então, e deu uma aula nela no Twitter, eu vi. Que eu assinei esse feed, né? Eu fiquei. sim, é sobre isso, sabe? Eu não consigo colocar em uma frase, mas eu consigo exemplificar o que não fazer. É mais fácil falar o que Sim. não fazer do que o que fazer. Porque o que fazer, se a gente soubesse, provavelmente a gente estaria fazendo mais. E também não te procurar só quando estiver acontecendo alguma coisa dizendo, oi, João, me explica, né? Oi, Ju. Ah, amiga, por que eu sou Saudade. racista? Amiga, desculpa ter votado no Bolsonaro. É porque, tipo, mano, Lula, né? Ai, sabe, gente, não dá. Eu não tenho paciência, mas tudo bem. Ju, eu espero que você fale mais sempre, assim. Eu acho que você tem que falar, você tem que. Quer dizer, eu não tenho que achar nada. Assim, o que eu acho tem que guardar pra mim. Não, pode Mas, achar, porque o meu dom é falar mesmo. Aí toda vez que alguém fala que eu tenho que falar, eu fico feliz, porque aí eu falo. não, mas eu acho que você tem que falar mesmo, falar cada vez mais e, e falar, e E falar. soltar por aí e ver o que vai acontecer, o que vai rolar, como é que vai repercutir. E seguir o pleonasmo do doa quem doer Exatamente. e bora lá. Porque pode ter certeza que dói mais em mim, mas vamos que vamos. Sim, 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 é isso. É isso. Eu tô Mas muito feliz que você me convidou para falar aqui. Eu fiquei muito, muito honrada. Eu amo o seu projeto, eu acho incrível. Eu acho uma espiritualidade muito acessível, assim, para as pessoas. Eu sempre compartilho os posts, porque eu gosto que os meus pretinhos vejam conteúdo sobre espiritualidade sempre. Então, continue fazendo, porque a gente está adorando. E é isso, essa é a sua parte, sabe? Você promove uma coisa incrível, que é uma espiritualidade acessível. Isso é mágico, isso é transformador, isso faz pessoas melhores, sabe? ai, meu Saiba Deus, disso. sou filha de Oxum, gente. Eu juro, faz as pessoas melhores, porque eu li aquele tempo cartas, você lembra, mas eu sei que você lê há muito mais tempo. Então você imagina o quanto isso é transformador para uma pessoa preta que nunca ouviu o que o ancestral dela estava falando, sabe? Então, isso é muito, muito foda. Desculpa o palavrão, mas é incrível. Então não pare. Não pare, porque é incrível. E você tá propondo uma coisa muito legal. E se um dia você acha que você não tá fazendo nada de bom pro mundo, você tá. É isso. Ai, meu Deus. Agora, é que eu aprendi com a terapeuta que eu não posso falar, eu tenho que falar obrigada. Isso, exato. Ela Obrigada. falou, quando alguém te elogiar, você fala obrigada. Tá Isso, bom, então obrigada. obrigada, Ju. Imagina. E você é maravilhosa, assim. Você sabe que eu. Ah, gente, desculpa, agora eu vou trocar biscoito aqui, porque eu sou dessas, né? A gente tem um minuto, mas é isso. É... Eu não consigo ampliar meu prato de comida sem carne. E eu olho todos os dias para ver o que você está comendo. A minha irmã fala isso. Se você não come, as pessoas não comem. Agora eu sei que é verdade. É verdade, é verdade. Eu olhei e falei assim, gente, eu quero essa receita. E você também é muito maravilhosa nas cartas. Na sua espiritualidade, muito honesta, muito direta. Também acho que tem que postar mais. Eu sei que você faz 1 milhão de coisas, mas no meio desse 1 milhão de coisas, continue falando cada vez mais. Eu espero que a gente se veja logo para a gente se abraçar. Sim, Eu ainda eu vou também arrumar um próximo espero. tema para a gente poder vir. Ai, Quando você obrigada, por fala assim, ó, favor. ah, tô a fim de falar, você fala, Amo falar ah, sobre outras tô a fim de coisas. falar. Aí a gente Vamos marca, a falar gente vai. sobre tudo. Ah, o Instagram vai cancelar a gente mesmo agora. Tá na contagem regressiva. Um Vamos fazer beijo, muito obrigada. Manda um beijo para Tchau. todo mundo aí. Fala que eu amo todo mundo. Um beijo, beijo, beijo enorme. Continue falando. Pode deixar. Sorri que eu vou tirar print. Tchau. Beijo, amor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por terem participado. Obrigada mesmo. Foi ótimo, né? Vou deixar salvo.